Hoje vamos continuar nossa jornada pelo livro de Gênesis, acompanhando a emocionante história de José, seus sonhos, a inveja de seus irmãos e o início de uma trajetória que o levaria do poço ao palácio do Egito. José, dos sonhos ao poço. Gênesis 37 a 41. Nos capítulos 37 a 41 de Gênesis, encontramos uma das histórias mais conhecidas e inspiradoras de toda a Bíblia. A vida de José nos mostra como Deus pode transformar situações de sofrimento em instrumentos para cumprir seus propósitos. No capítulo 37, José aparece como o filho mais amado de Jacó. Seu pai lhe dá uma túnica especial, demonstrando seu carinho e preferência por ele. Essa atitude desperta a inveja dos irmãos. Além disso, José começa a ter sonhos que indicavam que um dia sua família se curvaria diante dele. Em um dos sonhos, feixes de trigo dos irmãos se inclinavam diante do feixe de José. Em outro, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Seus irmãos passam a odiá-lo ainda mais. Certo dia, quando José é enviado por seu pai para verificar seus irmãos que cuidavam dos rebanhos, eles decidem se livrar dele. Inicialmente, planejam matá-lo, mas Rúben intervém e consegue evitar o assassinato. José é lançado em uma cisterna vazia. Pouco depois, uma caravana de mercadores passa pelo local. Judá sugere vender José como escravo. Os irmãos concordam e José é levado para o Egito. Para esconder o crime, eles mancham sua túnica com sangue de animal e fazem Jacó acreditar que seu filho havia morrido. A dor de Jacó é profunda, mas mesmo naquele momento difícil, Deus continuava trabalhando nos bastidores. Nos capítulos 38 e 39, a narrativa mostra acontecimentos paralelos enquanto José inicia sua vida no Egito. José é comprado por Potifar, oficial importante do faraó. Mesmo sendo escravo, ele se destaca por sua integridade, dedicação e confiança em Deus. A Bíblia afirma repetidamente que o Senhor estava com José. Tudo o que ele fazia prosperava. Com o tempo, Potifar coloca José como administrador de toda a sua casa. Mas uma nova prova surge. A esposa de Potifar tenta seduzi-lo. José se recusa a pecar contra Deus e contra seu senhor. Rejeitada, ela mente e o acusa injustamente. Como consequência, José é lançado na prisão. Humanamente falando, parecia que fazer a coisa certa havia piorado sua situação. Mas Deus ainda estava conduzindo cada detalhe da história. No capítulo 40, José conhece dois funcionários do faraó que também estavam presos. Ambos têm sonhos difíceis de entender. Deus concede a José a capacidade de interpretar esses sonhos. As interpretações se cumprem exatamente como ele havia dito. Um dos homens volta a servir o faraó. José pede que ele se lembre dele quando fosse libertado. Mas o homem o esquece. Mais uma vez, José precisa esperar. No capítulo 41, o faraó começa a ter sonhos perturbadores. Nenhum sábio do Egito consegue explicá-los. Somente então o antigo companheiro de prisão se lembra de José. José é chamado às pressas para comparecer diante do faraó. Com humildade, ele deixa claro que a interpretação não vem dele, mas de Deus. José explica que os sonhos anunciavam 7 anos de grande abundância, seguidos por 7 anos de fome severa. Além da interpretação, José apresenta um plano para armazenar alimentos durante os anos bons. Impressionado com sua sabedoria, o faraó toma uma decisão surpreendente. José é nomeado governador do Egito, tornando-se o segundo homem mais poderoso de todo o reino. Em apenas um dia, José sai da prisão para o palácio. Aquilo que parecia impossível acontece diante dos olhos de todos.
Os sonhos que Deus havia dado anos antes começavam a se cumprir. Ao observar os capítulos 37 a 41 de Gênesis, aprendemos lições valiosas. Deus continua trabalhando mesmo quando não conseguimos enxergar. A inveja pode destruir relacionamentos. A fidelidade a Deus vale a pena, mesmo quando traz dificuldades momentâneas. O tempo de Deus é diferente do nosso. Aquilo que parece um atraso pode fazer parte da preparação para algo maior. A história de José nos ensina que os planos de Deus não podem ser impedidos pelas circunstâncias, pelas injustiças ou pelas ações das pessoas. O mesmo Deus que estava com José no poço, na escravidão e na prisão, foi o Deus que o colocou no palácio. A reflexão que fica é: você continua confiando em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem dizer que nada está dando certo? Muitas vezes, Deus está preparando algo maior enquanto atravessamos períodos difíceis que ainda não compreendemos. No próximo estudo, veremos o reencontro de José com seus irmãos, o tempo de fome que atingiu a região e uma das mais emocionantes histórias de perdão encontradas em toda a Bíblia. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo estudo.